pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? E claramente, hoje no Brasil, a verdade tem sido tratada como relativa. Censura-se um lado, alegando desinformação, fake news, mas as mentiras descaradas do outro lado não são censuradas. E o que eu vou mostrar agora, que é o próximo assunto, é um exemplo disso na prática. Na noite dessa quarta-feira, Lula participou da Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em Brasília. E eu já adianto para você que ele conseguiu superar o recorde que ele mesmo havia batido no dia anterior, que eu mostrei para você no vídeo de ontem. Mas antes, eu destaco aqui uma outra fala dele, que é um daqueles exemplos claros da velha filosofia do faça o que eu digo, não o que eu faço. Essa sociedade só pode ser construída se a gente conversar, se a gente não tiver medo de conversar. E se o governo não se achar tutor da sociedade, achar que de cima de um pedestal pode fazer tudo para as pessoas e não permitir que as pessoas façam por si mesmo aquilo que elas têm capacidade de fazer. Aí, né? É verdade. O governo não pode tudo. O governo precisa ter mais ouvido do que boca. Ele precisa, muitas vezes, ouvir mais do que falar. Prestar atenção nas coisas que acontecem a partir da realidade das pessoas. Sei. Sei. Pois é, isso é o que ele diz, mas na prática o seu governo, por exemplo, enviou ao Congresso um projeto de lei para regulamentar o trabalho dos motoristas de aplicativo, sendo que os próprios motoristas fizeram recentemente protestos para que esse projeto não seja aprovado, pois segundo os próprios motoristas, ele não traz nenhum benefício para eles, apenas para o governo. Outro exemplo disso, só que esse um pouco mais antigo, ainda do primeiro mandato de Lula como presidente. Em 2005 foi realizado um referendo onde a população votou para responder a seguinte pergunta: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Mais de 63% das pessoas votaram que não deveria ser proibido. O que o governo Lula fez? Ignorou o resultado e fez aquilo que queria desde o início. Agora eu pergunto, é assim que se ouve o povo, seu Lula? Indo adiante, ele trouxe um número que, bom, eu vou deixar que você veja com seus próprios olhos. Mas, sobretudo, é uma homenagem a quase 12.300.000 crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel. Interessante é que o número de crianças citado por ele corresponde a 6 vezes a população total da faixa de Gaza, que é de pouco mais de 2 milhões. Mas tudo bem, vamos dizer que foi apenas um errinho, como costumam dizer. Mas eu quero ver chamar de erro o que eu vou trazer agora. Lembra que no vídeo de ontem eu mostrei a façanha de Lula de contar 3 mentiras em uma única frase? Pois é. Um dia depois, ele melhorou a frase e assim conseguiu superar mais uma vez o seu próprio recorde. Agora foram 4 mentiras em uma única frase. Vocês que são adolescentes, vocês precisam saber. Esse país foi o último país a garantir o voto da mulher. Mentira! Esse país foi o último país a abolir a escravidão. Mentira! Esse país foi o último a fazer a independência. Mentira! E esse país foi o último a ter uma universidade. O que ele é? Mentiroso! O que ele é? Mentiroso! Sobre o voto feminino eu já falei no vídeo de ontem, então economizo aqui minhas palavras. O direito ao voto feminino no Brasil foi reconhecido por lei em 1932, sendo ainda facultativo, e a partir de 1965 passou a ser obrigatório. Só que em alguns outros países, as mulheres só tiveram esse direito bem mais tarde, como foi o caso da Suíça, onde o direito ao voto feminino veio somente em 1971. Também foi o caso do Kuwait, onde as mulheres votaram pela primeira vez somente em 2006. E também a Arábia Saudita, onde isso só foi acontecer em 2015. Portanto, o Brasil definitivamente não foi o último país a garantir o direito de voto às mulheres. Sobre o fim da escravidão, também falei no vídeo de ontem. A escravidão foi abolida no Brasil no ano de 1888, por decisão da princesa Isabel, sancionada pelo Senado. Depois do Brasil, em 1890, a Tunísia declarou a escravidão ilegal. Em 1894, a Gâmbia, que ainda era colônia, teve a escravidão abolida pelos britânicos. Em 1897, Madagascar, uma ilha anexada à França, teve o fim da escravidão com o decreto do governo francês. Em 1906, a China decretou
decretou o fim da escravidão no país. Em 1928 foi a vez da Serra Leoa e em 1936 a Nigéria, ambas colônias britânicas. Em 1942 foi a Etiópia com a retirada de tropas italianas. Em 1945 a Alemanha nazista com a derrota na Segunda Guerra Mundial. Em 1956 foi a vez do Marrocos com o fim do protetorado espanhol. Em 1962 na Arábia Saudita, quando o rei Saúde declarou a escravidão ilegal. Em 1981 a Mauritânia. Só que esse é um caso um pouco mais delicado que eu vou deixar para outro momento. Enfim, o fato é que o Brasil definitivamente também não foi o último país a abolir a escravidão. E sobre as universidades, também falei no vídeo de ontem. E para sermos mais objetivos, eu vou citar apenas 3 exemplos. Angola só foi ter a sua primeira universidade em 1962, Moçambique também somente em 1962 e Papua Nova Guiné, a primeira universidade só foi fundada em 1965. Portanto, considerando que no Brasil foi em 1920, o Brasil definitivamente não foi o último país a ter uma universidade. Só que em relação à independência, eu preciso desmentir agora, pois no dia anterior, Lula falou abolir a independência, o que não faz absolutamente nenhum sentido. No discurso dessa quarta noite, ele ajustou sua fala e deixou claro: último a fazer a independência. Vamos lá então. O Brasil se tornou independente no dia 7 de setembro de 1822. Super simples, isso todo mundo aprende na escola. De cara, pelo ano em que isso aconteceu, já é óbvio que o Brasil não foi o último. Mas eu trago mesmo assim um breve exemplo, que é uma matéria publicada em 2011 pela Super Interessante e atualizada em 2016, que mostra quais foram os 10 últimos países a terem se tornado independentes no mundo. A Macedônia, que declarou independência em 1991, mas só foi reconhecida pela ONU em 1993, República Tcheca, Eslováquia e Eritreia, que se tornaram independentes em 1993, Palau em 1994, Timor-Leste em 2002, Sérvia e Montenegro, que até então eram um só país, tornaram-se independentes em 2006, Kosovo em 2008 e Sudão do Sul em 2011. Portanto, o Brasil não foi o último país a se tornar independente, assim como não foi o último a garantir o direito de voto às mulheres, não foi o último a acabar com a escravidão e não foi o último a ter universidade. 4 mentiras em uma frase só. E sabe qual é a pior parte? Lula ainda concluiu essa frase dessa forma: Eu conto isso para vocês aprenderem. E como se não bastasse tudo isso, nesse discurso ele ainda veio com isso aqui. Quem é que precisa do Estado? É o povo trabalhador. É a classe média baixa que paga 80% do imposto de renda nesse país, porque rico também paga muito pouco imposto de renda. Quem paga é quem trabalha e recebe contra-cheque no final do mês. Aham, sei. 80% de imposto de renda. E sabe o que é pior? Mesmo que isso fosse verdade, em vez de Lula buscar diminuir impostos, o que ele faz é tentar aumentar impostos para os mais ricos, o que para o pobre não ajuda em absolutamente nada.